Versículo 11, diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém. Podeis sentar, meus irmãos, meus amigos, e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Queridos e amados irmãos, como nós bem sabemos e conhecemos, este culto é um culto festivo, tendo em vista a celebração do primeiro aniversário de funcionamento, de inauguração do projeto Ebenezer, como também aqui do templo, onde hoje a congregação se reúne para celebrar a Deus. Mas tendo em vista o fato de nós estarmos em via pública, ao ar livre, e com a oportunidade recebida por Deus, dada por Deus, para anunciarmos o Evangelho da salvação, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, nós queremos neste momento tornar este culto um culto evangelístico, ou pelo menos este momento do culto, torná-lo em um culto evangelístico, onde queremos anunciar o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, àqueles que estão aqui presentes para assim ouvir. Quando nós lemos o texto da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo escreve a um dos seus cooperadores e líder também de uma comunidade cristã, aqui neste versículo em questão, o apóstolo Paulo, meus queridos amigos, e neste momento eu quero me direcionar e me expressar diretamente aos amigos, às pessoas amigas que estão aqui presentes, aos pais de cada criança que faz parte deste projeto, a família de cada criança que faz parte do projeto Ebenezer. A você, nesta noite, de forma direta, eu quero me expressar. O texto sagrado da palavra de Deus, e para isso eu peço a sua atenção bondosamente, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado. O que é esta graça de Deus? Por que o apóstolo Paulo escreve desta forma, dizendo que a graça de Deus se manifestou? Primeiro, meus amados e queridos amigos, nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Deus, pela sua infinita bondade, pela sua grande misericórdia, pelo seu amor, pela sua compaixão, Ele resolveu, deliberou, quis fazer desta forma, manifestar a sua graça, manifestar o seu amor por todos os homens, por toda a humanidade. Quando a palavra de Deus diz, a graça de Deus se manifestou, graça de Deus aqui, nós podemos e devemos entender como a bondade de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um dos que estão aqui presentes se Deus é bom, a resposta será positiva. Todos responderão dizendo que sim, Deus é bom. Quando o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus se manifestou, nós precisamos entender a graça de Deus aqui como a bondade de Deus, o ato bondoso de Deus para com as nossas vidas. Meus amados e queridos irmãos, bondade é uma qualidade que está ficando cada vez mais escassa, a essência da bondade em si. Porque nós vemos que hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, um mundo que está sendo cada vez mais consumido e tomado
pelo egoísmo e pelo interesse próprio, que verdadeiros atos de bondade estão se tornando escassos. Às vezes, eu posso até manifestar um ato de bondade ao irmão Paulo Ferreira, às vezes eu posso manifestar um ato de bondade ao irmão Marcos Ladeira, a qualquer um dos obreiros aqui, mas o que acontece hoje em dia, infelizmente, é que muitos estão tendo atitudes bondosas apenas esperando receber algo de volta. Às vezes a minha atitude bondosa para com o meu próximo é interesseira. Às vezes a atitude, a ação bondosa que eu tenho para com aquele que está junto de mim, ou para com aquele que necessita de mim naquele momento, é uma atitude egoísta. Eu vou ajudar o irmão Marcos porque eu sei que ele tem o que me oferecer. Não, eu não vou ajudar o irmão Paulo porque o irmão Paulo não vai fazer nada por mim. Eu vou ajudar o irmão Josivan porque eu sei que o irmão Josivan tem alguma coisa para me dar. Não vou ajudar o irmão Marcos Ladeira, que eu sei que ele não vai me fazer nada por mim. Muitas das vezes manifestam-se atitudes de bondade, mas esperando receber algo em troca. A verdadeira bondade, a essência da bondade de Deus, ela não está firmada na espera do que vai receber. Quando a palavra de Deus diz que Deus manifestou a sua graça, a graça de Deus, a bondade de Deus foi revelada a toda a humanidade, e Deus fez isso movido por amor. Eu quero dizer a você, meu amigo que me ouve nesta noite, a bondade de Deus para com a tua vida, a bondade de Deus para com a tua família, a tua casa, é tão somente porque Deus nos ama. Bendito seja Deus. Deus não age bondosamente para conosco esperando receber algo em troca, até porque Ele não precisa de nada de nós. Nós é que necessitamos de Deus, nós é que necessitamos da sua misericórdia, nós é que necessitamos da sua bondade e da sua graça. Quando Deus opera bondosamente, quando Deus age bondosamente, quando Deus manifesta a sua bondade, é movido pelo seu grande e imensurável amor por toda a humanidade, amor movido que levou Deus a agir em favor da sua vida, da nossa vida. Bendito seja Deus, porque Deus não age de forma bondosa esperando receber algo em troca. Aleluia. E tem por outro lado também aqueles que esperam a manifestação da bondade de Deus, pensando em retribuir Deus. É errado da mesma forma, meus irmãos. Eu vou fazer aqui que Deus vai me abençoar e eu vou fazer dessa forma para Deus. Sim, existe a essência do voto como forma de adoração a Deus, mas não como forma de troca, mas não como forma de barganha. É certo quando nós dobramos os nossos joelhos, clamamos e pedimos a Deus, e a Ele fazemos os nossos votos, a Ele fazemos as nossas promessas, dizendo que assim cumpriremos para com Ele, mas não como forma de troca, não como forma de barganha, porque Deus não precisa de nada que venha de nós. Nós podemos e devemos fazer isto como forma de adoração ao Senhor. Bendito seja Deus. Como forma de gratidão a Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Por isso, meus amados e queridos amigos, graça de Deus é a bondade do Senhor para com as nossas vidas. Deus é bom. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Graça de Deus também é o favor imerecido. Aleluia. Meus amigos, olhem para mim aqui, me escutem. Às vezes acontece de alguém chegar e dizer assim, eu tomar aqui como exemplo aqui, irmão Paulo, rapaz, me faz um favor,
Aí o irmão Paulo chega e diz assim: rapaz, olha, tu não merece não, mas eu vou te ajudar. Tem gente assim, não tem? Tem ou não tem? Não, vamos ser sinceros, tem ou não tem? Seja sincero, existe gente assim ou não tem? Tem. Rapaz, olha, tu não está nem merecendo, mas eu vou te ajudar. Miserável. Deixa eu ver. É verdade. É. Não, olha, tu é ruim. Quando a gente precisa de ti, tu não ajuda. E agora tu está precisando de mim, mas eu vou te ajudar. Eu vou fazer o favor que é favor imerecido. A graça de Deus manifestada foi o favor que Deus fez em prol das nossas vidas. E favor este nós nunca seríamos capazes de retribuir. Tem um ditado que diz que coisa ruim é ficar devendo favor, não é? Irmão Eliezer? Rapaz, a pior coisa que tem é dever favor. É verdade. Porque às vezes eu faço algo aqui para o irmão, aí ele diz assim: não, eu vou pedir para ele porque ele está me devendo um favor, eu estou devendo um favor para ele e tudo. Só que com Deus não funciona desta forma. Não há nada que eu possa fazer para Deus, não há nada que nós possamos fazer para Deus que nos torne merecedor do favor de Deus. Ele manifestou a sua graça, Ele manifestou a sua bondade, Ele manifestou o seu favor para com as nossas vidas, e nós nunca seremos merecedores deste favor, mas Ele continua nos favorecendo, Ele continua concedendo graça a cada um de nós. Bendito seja Deus. A graça de Deus, meu querido amigo que nos ouve nesta noite, primeiro, é a bondade de Deus para com a nossa vida. É o favor de Deus para com as nossas vidas. Você sabia que cada amanhecer do dia é uma manifestação da misericórdia de Deus para com as nossas vidas? Lamentações de Jeremias diz que nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor, que são muitas, e que estas misericórdias se renovam a cada manhã. Cada dia que o sol nasce no oriente, cada dia que o sol nasce ao leste, cada dia que o sol nasce rompendo a aurora, é a misericórdia de Deus para com a tua vida. Aleluia. Sabe o que é graça também? Graça de Deus, meu amigo, é um presente. Presente de Deus. Aleluia. A graça de Deus, primeiro, é a bondade de Deus para com as nossas vidas. Segundo, é o favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. E terceiro, é um presente que Deus nos dá. Louvado seja o nome eterno do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, Jesus, Ele conta uma parábola, Ele fala aos fariseus dizendo assim: olha, quem é o pai que se o filho pedir um peixe, ele vai lhe dar um escorpião? Quem é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele vai lhe dar uma pedra? Ora, se vós, que sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá o Deus Pai Todo-Poderoso, que conhece tudo, que sabe de tudo? Ele vos dará muito mais do que aquilo que pensais. Isto, meus amados e queridos irmãos, é um reflexo da misericórdia e da graça de Deus. Deus, Ele manifesta a sua bondade, Deus manifesta o seu amor, e Deus manifesta o presente maior para as nossas vidas. Bendito seja Deus. Quem recebe a graça de Deus está recebendo o presente de Deus. Quem recebe a graça de Deus está recebendo o favor de Deus. Quem recebe a graça de Deus recebe a bondade de Deus para com a sua vida. Aleluia. Portanto, a graça que se manifestou, graça é bondade, favor e presente. Eu tenho certeza que todos aqui gostam de ganhar presentes. É bom quando a gente é presenteado. É bom quando a gente presenteia. Agora imagine um presente vindo do céu. Imagine um presente vindo de Deus para a nossa vida.
E isto ele fez. Segundo, o apóstolo Paulo escreveu também dizendo da seguinte maneira: porque a graça de Deus, diz, se há manifestado. A graça de Deus, que é a bondade, que é o favor, que é o presente de Deus, se manifestou, veio até nós, por meio de Cristo e em Cristo. Louvado seja o nome eterno do nosso Deus. Meus queridos amigos, escute bem. Nós começamos falando que Deus é bom, é misericordioso, que a graça de Deus foi manifestada, e esta graça se manifestou por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, quando Jesus aqui viveu, quando Jesus sofreu, morreu e ressuscitou, a graça de Deus estava sendo manifestada a todos nós. Ou seja, a bondade de Deus foi manifestada em Jesus, foi apresentada em Jesus, foi revelada em Jesus. O favor imerecido de Deus foi revelado em Jesus. O presente maior de Deus para a vida do ser humano foi manifestado em Jesus, e por meio de Jesus, bendito seja o nome eterno do Senhor. A graça de Deus, ela foi manifestada em Cristo. Quando Cristo encarnou em forma humana, nasceu de uma virgem, conforme diz o texto sagrado, viveu neste mundo, anunciou o reino de Deus. A graça de Deus, ela foi manifestada em Cristo, quando este na cruz do Calvário sofreu as dores e a punição dos meus e dos seus pecados. A graça de Deus foi manifestada em Jesus, quando ele sucumbiu na dor da cruz, entregando o seu espírito, quando ele foi retirado da cruz, colocado no sepulcro. Mas a graça de Deus também foi manifestada a todos nós, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, conforme a palavra do Senhor assim previa, e manifestou-se glorioso, ressurreto. Bendito seja Deus. A graça de Deus para com as nossas vidas é Jesus Cristo, Filho de Deus. A graça de Deus foi manifestada em Jesus. Aleluia. A bondade de Deus, o favor de Deus, o presente de Deus se manifestou em Cristo e por meio de Cristo. Quando dizemos que a bondade de Deus, o favor e o presente de Deus se manifestaram em Cristo, é porque Cristo, ele é a expressão pessoal da bondade, do favor e o presente de Deus. Sabe qual é o maior presente que Deus trouxe à humanidade? Sabe qual é o maior presente que Deus concedeu ao ser humano? Foi o seu Filho Cristo Senhor, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. A bondade, favor e presente de Deus se manifestaram em Jesus, porque Jesus é a bondade de Deus. Jesus foi o favor que Deus manifestou a nós. Jesus é o maior presente que Deus tem para nos entregar. A bondade, o favor e a misericórdia, a graça, o presente de Deus se manifestou por meio de Cristo. Aleluia. Se manifestou em Cristo e também se manifestou por meio de Cristo. Uma vez eu cantando aquele hino da harpa cristã que diz: a graça de Deus revelada ao mundo perdido aqui. Aí o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, pede aí, é a graça de Deus revelada em Cristo ou por Cristo? Esse irmão, tanto faz. A graça de Deus se manifestou em Cristo, porque Ele é a graça de Deus, e a graça de Deus se manifestou por meio de Cristo, porque foi através da vida, da morte e do sofrimento e ressurreição de Cristo que a graça de Deus se manifestou a nós. Aleluia. Também o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira:
Porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação. Trazendo salvação. Querido amigo, aí, escute aqui. Olhe para mim. Cuidado com o evangelho que prega somente prosperidade. A prosperidade bíblica é doutrina. A prosperidade bíblica existe, é verdade. Porém, muitos pregam por aí apenas o evangelho da prosperidade. Jesus não veio para tornar ninguém rico. Jesus não morreu para enriquecer ninguém. Jesus não manifestou-se na cruz do Calvário para tornar alguém rico. Jesus, ele veio para trazer a salvação ao mundo. Jesus, ele se manifestou morrendo na cruz do Calvário para trazer ao homem a salvação de Deus. Aleluia. O texto que é utilizado como tema para esta festa, Lucas capítulo 19, versículo 9, conta a história de Zaqueu. E eu sei que muitos aqui que não são evangélicos conhecem a história de Zaqueu. E muitos a conhecem em parte por conta do hino do Regis Danese, que tornou-se aí conhecido e tocado até no carnaval da Bahia. Eles tocavam como Zaqueu, que tem, quero subir, que tem. Todo mundo cantou o Regis Danese. No carnaval da Bahia estavam tocando o Regis Danese. Muitos conhecem a história de Zaqueu através daquele hino. Eu vou só recapitular para você aqui, refrescar a sua mente. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando rumo a Jericó. Naquela cidade havia um homem que era baixinho, de pequena estatura. A multidão cercava Jesus. E Zaqueu, ele queria apenas ver Jesus. Ele não queria falar com Jesus. Ele não queria nem que Jesus falasse com ele. O coração dele, a intenção dele era apenas ver. Ele disse, eu vou subir aqui, que quando Jesus passar, eu vou ver quem é esse Jesus. Eu quero ver quem é esse tal de Jesus que o povo anda atrás dele direto. Zaqueu subiu. Quando Jesus se aproximou, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce, porque eu quero ir para a tua casa hoje. O texto sagrado diz que já lá na casa de Zaqueu, eles conversando, durante a conversa, Zaqueu disse, olha Senhor, se porventura eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus respondendo disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Observe que o versículo 10, Jesus está falando dele mesmo, dizendo assim, o Filho do Homem, é ele mesmo Jesus, dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O mundo estava perdido, a humanidade está se perdendo cada vez mais. O homem, quando eu falo homem, eu estou falando no termo geral, humanidade, tanto homens como mulheres e tudo, está caminhando cada vez mais para distante de Deus, caminhando cada vez mais para a escuridão das densas trevas. O homem está perdido, a humanidade está perdida e caminhando para a perdição mais profunda ainda. É por isso que Jesus Cristo disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Meus queridos amigos, a graça de Deus, que é bondade, que é favor, que é presente, se manifestou por meio de Jesus, se manifestou em Jesus para trazer salvação a todos os homens, para trazer salvação para a tua vida, para trazer salvação para a tua casa, trazer salvação para a tua família. Bendito seja o nome eterno do Senhor.
Hoje o mundo, a sociedade está sendo assolada por um mal trazido e causado pelas drogas, pelo uso de entorpecentes. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantos lares? Quantos jovens estão perdendo a vida precocemente por conta deste mal? Sabe o que é isso? A perdição do mundo. Mas Jesus apresenta-se como o Salvador. Ei, meus amados amigos, Jesus, ele tem poder para salvar. Jesus tem poder para libertar. Jesus tem poder para transformar a vida do mais vil pecador. Bendito seja o seu santo nome. Jesus veio para trazer salvação a este mundo. Louvado seja o nome eterno do Senhor. E o versículo encerra dizendo da seguinte maneira: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. O texto sagrado encerra dizendo que Jesus, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a quem, meus irmãos? A quem? Vamos lá, bem forte. A quem? A todos. 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 Sem exceção. Todos nós necessitamos de salvação. Todos nós necessitamos do Salvador. Alguém pode dizer assim: não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal a ninguém. Eu não roubo. Eu não mato. Eu sou uma pessoa boa. Você precisa de salvação. Não, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Eu não fumo. Eu não bebo. Pois é, você que está precisando de salvação também. Sabe por quê? Porque às vezes o inimigo, Satanás, ele tenta enganar as pessoas com este argumento. Não, eu sou uma boa pessoa. Para quê? Eu sou alguém, nunca fiz mal para ninguém. Precisa de salvação. Todos, 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 todos. Primeiro, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e afastados da presença de Deus. Observe que a palavra de Deus não diz porque quase todos, porque apenas alguns, porque uns sim e outros não. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Quando o texto sagrado diz todos, ele está se referindo à humanidade em geral. Todos nós somos pecadores. Todos os homens, toda a humanidade é pecadora. Mas Jesus Cristo é quem liberta do poder do pecado. Jesus Cristo é quem liberta do poder do mal. Por isso a palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Bendito seja Deus. Todos nós necessitamos de Jesus. Você precisa de Cristo. Você precisa da salvação. A tua família, a tua casa necessita do Salvador. Deixe Jesus Cristo entrar na tua casa, como ele entrou na casa de Zaqueu. Permita que Jesus Cristo entre no teu lar, como ele entrou no lar de Zaqueu. Aleluia. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Toda a humanidade está perdida, mas Jesus Cristo é o Salvador. Toda a humanidade caminha para as densas trevas do pecado, mas Jesus Cristo é a luz de Deus que brilhou na cruz do Calvário, trazendo salvação a todos, em nome de Jesus. Não existe exceção. Todos os homens são pecadores, por isso todos necessitam de salvação. Todos os homens, toda a humanidade é pecadora, toda a humanidade precisa do Salvador. A humanidade que caminha nas densas trevas necessita da luz
que um dia raiou na cruz do Calvário, manifestando a bondade de Deus, o favor de Deus, o presente de Deus, a misericórdia e a graça para com as nossas vidas. Bendito seja o nome eterno do Senhor, nosso Deus.